Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos então para a nossa aula 9 sobre propriedades da dualidade. Bem, na aula anterior nós iniciamos um novo conteúdo chamado Teoria da Dualidade. O que nós vimos na aula anterior então? Que este problema dual ele é um problema correspondente que nós temos a partir do problema primal ou problema original do nosso modelo de programação linear. Ok? Nós transferimos então toda a ideia que nós temos daquele problema primal para fazer uma análise como se fosse uma transposição para encontrarmos então o nosso problema dual, identificando então uma nova função objetivo e também variáveis e restrições atreladas às variáveis que nós temos ali e às restrições do nosso primal. Então nós temos uma análise, vamos dizer assim, um pouco invertida sobre o nosso primal, ok? E aí a gente verificou que aquele y que nós temos como variável do nosso problema dual, ele corresponde aos nossos preços sombra que estão na linha Z do nosso problema primal. Certo? Então, nós temos aqui, por um exemplo da aula que nós verificamos na aula anterior, o exemplo da última tabela do Simplex, né? Aqui nossa solução ótima, com x1, x2 e x3 na base. Nós tínhamos lá, então, que estas duas primeiras variáveis eram as variáveis de decisão do problema, né? É claro que não são esse 0 e esse 0 não são os valores das variáveis de decisão, porque está na coluna base aqui, né? Mas nós tínhamos aqui, então, x3, x4 e x5, que eram as nossas variáveis de folga do problema, ok? E aí nós encontramos, então, que este valor logo abaixo de x3, este valor logo abaixo de x4 e este valor logo abaixo de x5 correspondia ao nosso y1, y2, y3, né, dos nossos preços sombra, né, desse nosso problema primal, e também é a solução ótima do nosso problema dual, certo? O que era o nosso preço sombra então? O preço sombra, ele significa o quê? Que é o ganho que nós vamos ter lá no nosso Z, caso a gente aumente em uma unidade cada uma destas restrições em que estão atreladas essas nossas variáveis de folga, né? Então, lembrando aqui, se a gente aumentar a nossa restrição 1 do nosso problema primal em uma unidade, né, então nós não vamos ter nenhum ganho lá em Z, certo? Se a gente aumentar em uma unidade a nossa restrição 2, nós vamos ter 3 meios aqui somados a esse Z final, que é 36. Ok? Então vai ser 37,5 o nosso Z aqui, o nosso ganho. Tá? E também para a restrição 3 nós vamos ter um ganho de uma unidade em Z, caso a gente aumente em uma unidade a nossa restrição 3. Certo? Então isso daqui corresponde então não só às nossas variáveis, ao valor das nossas variáveis ótimas do dual, como também aos preços sombras do primal. Ok? Então a gente viu isso daqui na aula anterior. Bem, a teoria da dualidade, nós temos algumas propriedades e também algumas teorias chamadas fraca e forte. O que significa esta teoria fraca da dualidade? Bem, se um vetor x for uma solução viável qualquer para o problema primal, então independente dos valores de x que eu tenho, né, se esses valores substituindo e verificar que eles atendem, né, todas as nossas restrições, a gente considera então como uma solução viável, uma solução factível, né, independente de qual x é que a gente está analisando aqui. E y, né, um vetor de solução aqui qualquer que seja viável, então nós podemos adotar qualquer valor aqui para y de modo a atender todas as restrições do nosso dual simultaneamente, né?
A gente pode afirmar então com esta característica que na forma matricial nós temos que C multiplicado por X é menor ou igual a Y multiplicado por B. Lembrando que isso daqui nada mais é do que o meu Z, né, que eu tenho a multiplicação lá do meu vetor de custos e o meu vetor de variáveis, né, menor ou igual ao meu dual, que é o vetor Y multiplicado pelo vetor B correspondente do nosso lá primal. Ok? Então a gente consegue afirmar sempre que nós temos uma solução viável qualquer para o primal e uma solução viável qualquer para o dual, a gente sempre vai ter esta característica aqui, tá? E faz sentido, né? Porque pensem o seguinte, se o nosso primal, por um exemplo, ele for um problema de maximização e o nosso dual ele é um problema de minimização, o que acontece? A gente vai utilizando o simplex, então, de forma a aumentar até chegar no máximo possível este nosso primal, ok? Se a gente pegar um problema dual e começar a analisar ele, verificar as iterações do simplex e tudo mais, o que acontece? A gente vai tentar sempre minimizar, né, sempre diminuir este valor aqui de D, né, de forma a alcançar o mínimo possível. Bem, mas a gente já viu na aula anterior, né, que o nosso, por um exemplo, Z ótimo é igual ao D ótimo, certo? Então, o máximo do primal e o mínimo do dual, eles vão acabar se encontrando, né, neste valor, neste ponto aqui, vamos dizer assim, de forma a encontrar o mesmo Z e o mesmo D ótimo, certo? Então é claro que enquanto a gente está aumentando o valor de Z, nós estamos diminuindo o valor de D de modo que eles consigam se encontrar, né, tendo este Z e este D ótimo. Então é claro que isso daqui faz sentido para nós, certo? A gente coloca menor ou igual porque a gente está estabelecendo uma solução viável qualquer, tanto para X como para Y. A gente não afirmou que é ótima. Tá? Mas a versão forte da teoria da dualidade, ele fala o seguinte, se x asterisco, que é ótimo, né, for uma solução então ótima, para o problema primal e y, asterisco, for uma solução ótima para o problema dual, então nós afirmamos que o vetor de custos que multiplica, né, esse vetor x aqui ótimo é igual ao y ótimo multiplicado pelo b, que é o coeficiente da minha função objetivo dual. Então, neste momento aqui, nós podemos afirmar que z asterisco é igual a d asterisco, como nós vimos aqui em cima. Tá legal? Então, a teoria fraca, ele está analisando de qualquer solução viável para x e qualquer solução viável para y, isso daqui será obedecido. Quando nós encontramos, então, aqui a ótima das duas, nós temos, então, obrigatoriamente, z ótimo é igual ao d ótimo. Tá legal? Então, podemos analisar isso daqui, como funciona dentro do nosso exemplo. Temos aqui, então, o modelo primal, a gente já trabalhou nesse probleminha aqui anteriormente, e temos o nosso modelo dual correspondente. Aqui nós temos 3 restrições, aqui no dual 3 variáveis. No primal, 2 variáveis, no dual, 2 restrições. Tá? Vamos adotar aqui, por um exemplo, um teste 1 e um teste 2. O que nós temos aqui? Uma solução qualquer primal e uma solução qualquer dual. Aqui nós temos uma solução primal ótima e uma dual ótima. Vamos verificar como é que funciona isso daqui. Vou substituir, então, primeiramente nesse primeiro teste aqui. Tá? Vou analisar o primal. Certo? O que eu vou ter aqui, então, do primal? O meu z será, então, 3 vezes 2, mais 5 vezes 5. Eu vou ter aqui, então, 31, certo? Eu vou ter aqui, então,
Para a minha primeira restrição, R1, x1 igual a 2. 2 é menor ou igual a 4? Sim. Para R2, eu tenho 2x2 é menor ou igual a 12. Então, vai ser 2 multiplicado por 5 menor ou igual a 12. Isso daqui é verdade? 10 é menor ou igual a 12? Sim. Restrição 3. Eu vou ter, então, 3 multiplicado por 2 mais 2 multiplicado por 5 menor ou igual a 18. Então, eu vou ter aqui 10 mais 6 é menor ou igual a 18? Sim. Então, isso daqui ele é uma solução viável ou é uma solução factível, certo? Então, nós temos aqui o nosso z igual a 31. Então, se eu analisar agora o dual, tá? Com essa solução qualquer aqui, o que eu vou ter para d? Então, vai ser 4 multiplicado por 0, mais 12 multiplicado por 2, mais 18 multiplicado por 1. Aqui eu vou ter, então, 42. Ok? Bem, vamos analisar, então, aqui a nossa restrição 1. O que eu vou ter? y1 é 0, mais 3y3. Então, vai ser 3 multiplicado por 1. É maior ou igual a 3? Sim, nós temos 3 maior ou igual a 3. Isso aqui é verdade? Sim. R2. Vou substituir aqui. Vai ser 2 multiplicado por 2 mais 2 multiplicado por 1. É maior ou igual a 5? Eu vou ter aqui 4 mais 2. Ele é maior ou igual a 5? Sim. Ele vai obedecer isso daqui. Então, eu tenho uma outra solução viável aqui, certo? E o que acontece? O meu z, ele é menor do que 42. Então, eu estou obedecendo aqui a nossa versão fraca da teoria da dualidade, ok? E eu posso garantir que isso daqui não é ótimo, porque quando é ótimo nós podemos fazer uma análise da teoria forte da dualidade, ok? Então, só analisar aqui rapidinho esta análise 2 aqui. Bem, nós temos agora x1 igual a 2 e x3 aqui na verdade é x2. Tá? Isso daqui é x2. É igual a 6, certo? Aqui da mesma forma. Tá? Então, olha só. Temos aqui o meu primal. Meu z vai ser igual a 36, certo? Aqui, o meu R1, se vocês substituírem aqui, né, vai ser 2 é menor ou igual a 4? Sim. O meu R2 aqui, eu vou ter 2x2 menor ou igual a 12. Eu vou ter, então, aqui 12 é menor ou igual a 12? Sim, certo? E o meu R3, então, eu vou ter aqui 3 multiplicado por 2, mais 2 multiplicado por 6, é menor ou igual a 18? Sim. Certo? Então, essa daqui é uma solução viável. Aqui para o meu dual, eu vou ter o meu d aqui, vai ser também 36. Vou analisar o meu R1 do dual. Eu tenho y1, 0, mais 3y3, mais 3. É maior ou igual a 3? Sim. Meu R2, eu vou ter 2y2 mais 2y3. Ele é maior ou igual a 5? Aqui eu vou ter 5 é maior ou igual a 5? Sim. Certo? Então eu tenho uma solução aqui viável. Tá?
Mas percebam o seguinte, agora eu tenho que Z é igual a D, então se eu tenho esta característica aqui, né, uma solução ótima para Z e uma solução ótima aqui para o meu D, eles são iguais, né, os dois deram 36, então eu estou obedecendo aqui a minha versão forte da teoria da dualidade. Tá legal? Bem, nós temos uma outra propriedade que é chamada propriedades das soluções complementares. Tá? Então, primeiro eu vou trazer esta primeira propriedade e depois fazer uma análise desta segunda propriedade aqui. Tá? O que acontece quando nós aplicamos o simplex? A gente vai buscando, através da troca de bases, né, de modo iterativo, aumentar a nossa solução, melhorar a nossa solução, aumentar se for de maximização, né, claro, de forma a encontrar o ótimo, certo? Mas a partir do momento que eu vou construindo as tabelas iterativas, tá? Eu tenho não só uma solução básica para o meu primal, como também eu tenho uma solução correspondente básica para o meu dual. Mas aí nós temos que identificar uma característica. Então nós temos aqui, a cada iteração, o método simplex identifica uma solução factível para o problema primal e, simultaneamente, uma solução complementar infactível para o problema dual, enquanto o problema primal não for ótimo. Tá? Então vamos supor que a nossa característica aqui, né, das iterações, lá na terceira iteração eu consigo encontrar a minha solução ótima. Mas nas iterações 1 e 2 eu tenho uma solução básica para o meu problema primal e também uma básica para o meu dual. Só que enquanto eu não encontrar o ótimo, eu vou ter factível para o primal e infactível para o dual. Porém, sempre teremos aqui o nosso Z igual ao valor de D. Tá? Agora, na última iteração, quando o nosso primal então é ótimo, temos uma solução factível para o primal e também uma solução factível para o problema dual, sendo que o nosso y asterisco ou o nosso y ótimo ali que nós temos naquela linha Z que encontramos, os preços sombra do problema primal. Tá legal? Então vamos fazer o seguinte, vamos utilizar o mesmo exemplo da aula passada para as nossas análises sobre as propriedades das soluções complementares. Deixa eu fazer um destaque aqui então. Aqui nós vamos fazer uma análise sobre as soluções complementares. Certo? Iteração 1. Nós temos aqui o início, né, antes de começar o teste da optimalidade, então a gente só colocou no formato padrão aquele nosso modelo básico, ali desse mesmo exercício que a gente está tratando. Temos aqui então uma solução básica para o nosso primal, a gente já sabe que isso daqui é factível, a gente já estudou bastante sobre isso, né? E aí o que nós temos aqui de solução inicial? O meu x3 é igual a 4, o meu x4 é igual a 12 e o meu x5 é igual a 18, enquanto x1 e x2 são iguais a 0. Ok? Bem, aqui nessa tabela nós temos uma solução correspondente dual também, certo? Aonde que está então aqui esta correspondente, né? Eu preciso avaliar este valor, este valor, este valor e o nosso D também está caracterizado aqui, tá? Então a gente consegue identificar, por um exemplo, a minha básica dual, tá? Eu vou colocar aqui a minha dual. Eu vou ter 0, 0 e 0 com o meu D igual a 0,
certo? Mas, pela propriedade da solução complementar, das soluções complementares, o que eu tenho? Eu tenho uma básica factível para o primal e uma infactível para o dual. Então, a gente precisa dar uma analisada sobre esta solução aqui, né? Então, olha só, o que vai acontecer? Se eu substituir aqui, eu vou ter o quê? O meu 0 mais 0, ele é maior ou igual a 3? Não, né? O meu 0 mais 0 aqui, ele é maior ou igual a 5? Também não. Então, isso daqui, ele é infactível. Mas, o meu D aqui, ele será igual a 0, ok? Quando eu vou fazer uma análise na iteração 2, eu tenho esta resultante da iteração 1. Então, aqui eu já tive uma mudança de base, o meu x2 entrou no lugar de x4, e aqui eu tenho uma solução básica primal com x1 igual a 0 e x2 igual a 6, com o meu z sendo igual a 30. Qual que é a minha correspondente dual aqui? O meu y1 é 0, o meu y2 ele é 5 meios, e aqui o meu y3 é 0. Quanto que vai ser o meu d? Como eu conferi aqui em cima, né? O meu z vai ser igual a d, né? Então, olha só, eu vou ter agora a minha solução dual. Eu tenho aqui o meu y 0, aqui 5 meios e aqui 0, com o meu d igual a 30. Vamos conferir isso daqui então. Temos a factibilidade aqui, será do dual. Pela solução das propriedades complementares, não vamos ter factibilidade aqui, porque essa daqui não é a solução ótima ainda. Temos aqui então 0 mais 0, ele é maior ou igual a 3? Não. Porém, se a gente analisar a restrição 2 aqui, eu vou ter então 5 mais 0, ele é maior ou igual a 5? Sim, né? Mas ainda é infactível porque não atende a nossa restrição 1. Ok? E quanto que vai dar o nosso D aqui? Se vocês fizerem a substituição aqui, então você vai ter 30, né? Vai ser 60 sobre 2, então você vai ter 30 como a resultante aqui. Tá legal? Mas ainda é infactível. E aí lá no início da nossa terceira iteração, né, a resultante da segunda iteração, nós vamos ter essa tabela aqui. Pelo teste da otimalidade, o que vai acontecer? A gente consegue então analisar que não há nenhuma variável para entrar na base. Esta daqui é a solução ótima para o primal, né, em que o meu x1 é igual a 2, o meu x2 é igual a 6, e aqui eu tenho um z igual a 36. Bem, o que acontece pela propriedade das soluções complementares, pensando na solução ótima, né? Quando eu encontro o ótimo do meu primal, eu tenho um ótimo dual que agora é factível, certo? Então vamos analisar aqui o meu dual. Eu vou ter aqui o meu y1 é 0, o meu y2 3 meios, e aqui o meu y3 é 1, com o meu d igual a 36. Se nós substituirmos aqui, nós vamos encontrar 36. Vamos verificar aqui nas restrições para comprovar que isso daqui é factível, né? Eu vou ter y1 aqui, vai ser 0 mais 3, ele é maior ou igual a 3? Sim. Aqui, vou ter 2, vai ser 2 multiplicado por 3 meios, mais 2 multiplicado por 1, ele é maior ou igual a 5? Eu vou ter aqui 3 mais 2, é maior ou igual a 5? Sim. Então, agora nós temos um factível e ótimo, né? Ok? Então, essa daqui é a nossa solução ótima. Então, enquanto não chegar no ótimo do primal, nós sempre temos uma correspondente dual infactível. No momento em que nós encontramos, então, a tabela final aqui, né, a nossa solução ótima, nós encontramos, então, uma solução não só factível também para o dual, como vai ser a ótima do nosso dual, sendo que este resultado aqui são os preços sombra do primal.
ok? Então aqui a gente fez a comprovação, uma análise, né, sobre as propriedades complementares, ok? Verificando aqui então, finalizando a nossa aula, a gente pode afirmar o seguinte: se um problema primal tiver soluções viáveis, deixa eu dar um destaque aqui, soluções viáveis e com uma função objetivo limitada, ou seja, eu tenho soluções ótimas, o que vai acontecer com o nosso dual? Já vamos ver isso daí. Se um problema primal tiver soluções viáveis, porém com FO ou função objetivo ilimitada, nós temos uma outra característica. O que acontece com o nosso dual correspondente? E se o nosso primal não tiver soluções viáveis, o que vai acontecer com o nosso dual? Bem, aqui, se temos soluções viáveis e função objetivo limitada, então o dual também terá soluções viáveis e limitadas. Soluções limitadas, certo? Se tiver soluções viáveis, porém ilimitado, né, que eu não consigo convergir, né, a minha função objetivo, então o meu dual será infactível. Certo? E aí, por fim, então, nós temos que, se o meu problema primal não tiver soluções viáveis, então o que vai acontecer aqui com o nosso dual? Ele terá soluções viáveis, porém ilimitadas. Ok, pessoal? Então, com essas análises aqui, a gente aprendeu um pouco mais sobre a teoria da dualidade, os fundamentos e as propriedades que nós temos da dualidade, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.